A paz do Senhor Jesus, irmãos, uma pequena meditação. Nós temos a notícia de Israel que houve um incidente, um crime horrível que foi praticado contra uma menina. E nós oramos para que Deus só abençoe e ela possa superar isso através do poder de Deus e para que todos sejam punidos conforme a lei dos homens. É uma situação realmente muito triste. Agora, irmãos, para que ir para Israel? Qual é a necessidade de você ir para aquele lugar? Aqui nós temos uma passagem, no texto de Lucas 24, 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, os anjos, lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? É realmente necessário que a gente vá para Israel? Eu vejo muitos cristãos falando, meu sonho é ir para Israel. É realmente necessário ir para lá? O nosso amor, o amor que nós temos pelo Senhor Jesus, deve se transferir para aquele local específico da terra? É realmente necessário ir? Há um ganho em ir para Israel? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus que o único intuito de você ir para Israel é para pregar o evangelho para os perdidos de lá. Porque aquela terra mesmo não tem nada para nos oferecer. Porque aquilo, nossa fonte de vida não é uma terra, não é um lugar. É o nosso Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Vamos para os textos. O Senhor Jesus falando aqui em Mateus 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Para buscar a Deus, irmãos, não é necessário você ir para um lugar longe, pegar um avião, gastar um dinheiro que você tem ou não tem, que poderia ser muito bem empregado em outras coisas, até na caridade. Não é necessário você ir para Israel para buscar a Deus, para ter um relacionamento, uma experiência mais forte com Deus. Não é necessário. Entra no teu quarto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O Senhor Jesus, ao falar com a mulher samaritana no poço, disse para ela: Mulher, podes crer-me, a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então o Senhor Jesus aqui quebrou o paradigma do local. A mulher, ao receber a instrução do Senhor Jesus, primeiro pedido, dá-me de beber. E ela disse: Senhor, como podes o Senhor pedir de beber, sendo tu judeu, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Então ela já trouxe para a questão da nacionalidade, do terreno, da terra. Ela disse: Como és tu maior que nosso pai Jacó, que bebeu aqui, e o seu gado, os seus servos? Aí o Senhor Jesus respondeu: Nem neste lugar, nem em Jerusalém, mas os adoradores que Deus procura adorarão em espírito e em verdade em outros tantos lugares. Não é necessário, irmãos, que você vá para Israel. Não é necessário, porque ali, o cristão que vai em Israel, se você ler o livro de Gálatas, você vai ver qual é o proveito de ser judeu. O proveito de ser judeu é porque dos judeus vieram as promessas, vieram a lei, a salvação, os patriarcas. O Senhor Jesus vem de Israel. Mas aquele pedaço de terra não tem em si poder nenhum para salvar. O Senhor Jesus, se assim o fora, todos ali em Israel teriam recebido o Senhor Jesus. E isso não é verdade. Nós fomos enxertados, irmãos, na nação de Deus. Nós fomos enxertados em Israel de Deus, no Israel de Deus, não no local, mas na geração da promessa feita a Abraão. Nós fomos enxertados através da fé em Cristo. Como a gente vê aqui em Romanos 11. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Está falando que Deus não poupou
aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que não viveram a nova e eterna aliança no sangue do Senhor Jesus. Então ele continua falando: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, que são gentios, no caso, aqueles que não são descendentes de Abraão, descendentes de Jacó, para com os gentios, a bondade de Deus, se nela permaneceres, em Jesus. De outra sorte, também tu serás cortado. Então ele está falando aqui de uma situação que não é perene. Não é uma situação que por si só é garantia de salvação. O fato de ser judeu, isso não é garantia de ter salvação. Nós vemos muitos judeus na história fazendo muitas coisas contra Deus. Nós temos, por exemplo, Salomão, que não guardou o desígnio de Deus, casou-se com mulheres estrangeiras e teve o coração corrompido, fez o que era mal diante do Senhor. Nós temos também outros tantos reis. Nós temos Saul. Nós temos outros tantos reis, o rei Acabe. Todos tantos que nasceram no território de Israel, em Samaria, e pecaram contra Deus. Então, essa exaltação que se faz à terra e à descendência, ela não provém de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus falou que das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos ver. Aqui nós temos os fariseus falando com o Senhor Jesus em João 8. Eles trouxeram para si a prerrogativa de serem filhos de Abraão. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então aqui o Senhor Jesus falou que a filiação a Deus não vem de uma descendência genealógica, de uma árvore genealógica, não vem de uma herança de sangue, mas vem de um relacionamento com Deus. Se vocês são os filhos de Abraão, pratiquem também as obras que Abraão praticou. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então aqui o Senhor Jesus está falando para os judeus que se gabavam de ser filhos de Abraão, que eles não eram filhos de Deus. Por quê? Porque eles não amavam a Jesus. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos aqui essa passagem, João 8, de pessoas se gabando de serem especiais por serem filhos de Abraão. Então, irmãos, para os filhos de Deus, nascidos de novo no Senhor Jesus, não vai para Israel, irmãos. Não há necessidade nenhuma para vocês irem para lá. Se vocês quiserem ir para lá, é para pregar o evangelho para esses que estão nas mãos do diabo, que são filhos do diabo, que não amam a Jesus. Não há nada de especial naquele lugar que possa te abençoar, irmãos. Entra no teu quarto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Deus está muito mais perto dos seus filhos do que imaginamos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus.